desde quando eu era mais novo, eu entendia que eu era um pouco diferente. Eu não sabia ao certo o que eu era. Então, assim, era uma bagunça, porque eu tinha 8 anos de idade. É aquela fase, toda criança passa por várias coisas, vai entrando na bendita da puberdade dos 12, vai passando. E começou a acontecer umas coisas que eu comecei a olhar para mim e ficava assim, pô, mas só acontece comigo, não vejo acontecer com ninguém. E eu sou o único que isso acontece. E eu ficava olhando para os menininhos da rua e ficava assim, pô, mas por que eu não posso cortar o cabelo igual deles? Por que eu não posso ser igual eles? E isso foi me acarretando muitas dúvidas sobre mim mesmo desde pequeno. Mas quando eu cheguei numa certa idade, que eu cheguei ali no meu auge do 6º ano, que eu devia ter uns 12 anos, para mim foi a pior fase. Eu entrei para uma escola cuja eu não sei se pode falar o nome, então eu vou ficar calado, mas a escola em si me convidou a me retirar várias vezes, com o intuito de falar que eu estava denegrindo o nome da escola, de falar que eu simplesmente, por ser o que eu era, eu estava sujando o nome da escola. E a qualquer coisa que acontecia, o culpado era eu. Às vezes eu nem estava na hora, às vezes eu nem estava lá no momento, mas o culpado era eu, pelo simples fato de que eles queriam me tirar de lá. E nisso tudo, eu acho que quem, não sei se sofreu mais, mas podemos dizer, junto comigo, foi a minha mãe. Quando eu cheguei nos 15 e meio, quase perto de fazer 16, eu vi o meu primeiro vídeo sobre pessoas trans, que eu lembro que na época foi até o Tarso que eu vi, e nisso eu comecei a procurar mais sobre o que era. Procurei entender mais sobre o que isso era, o que era isso, o que era, sabe, uma pessoa transexual. E nisso, eu fiquei fascinado com o depoimento das pessoas que eu via. Eu acho que, assim, na minha época, não que eu seja tão velho, mas na minha época, eu acho que poderia ter o conhecimento que tem hoje em dia, sabe? Que eu via que as pessoas, sabe, não tocavam tanto no assunto como tocam hoje em dia. E até que chegou um dia que eu cheguei pra minha mãe e falei, ô mãe, eu acho que eu sou um homem trans. Minha mãe olhou pra minha cara, crente, evangélica de igreja pentecostal, eu era guitarrista na igreja, eu tinha cargos altos lá dentro, só cheguei pra minha mãe e soltei. Ah, eu acho que eu sou um homem trans. Minha mãe olhou pra minha cara, que você tá arrumando, menino? O que é isso? Aí eu expliquei pra ela, não, eu sou um homem. Nisso eu tomei uma baita de uma surra. Eu não esqueço até hoje, eu tomei uma baita de uma surra. Mas assim, com o decorrer dos anos, não melhorou. Os 16 foi a mesma coisa. Quando eu cheguei nos 17, eu tive o surto. Eu basicamente cortei o cabelo. A minha tia, dona de salão, eu desci aqui e falei, eu quero cortar o cabelo. Eu não aguento mais. E nisso a minha tia falou, senta, vamos cortar. A gente cortou, a minha mãe não opinou, mas às vezes eu sentia que ela tinha um pouco de vergonha de sair na rua comigo. Porque as pessoas paravam ela e às vezes ficavam, nossa, cadê sua filha? E a minha mãe me apresentava com o meu nome morto e eu ficava todo sem jeito, sem saber o que estava acontecendo. Porque eu não queria ser chamada daquela forma. Hoje em dia, eu e a minha mãe é aquilo. É carne e unha. Ninguém fala de mim, ninguém fala dela. Ela tá comigo em qualquer momento da minha vida, independente. Até porque eu sou pansexual. E pansexualidade, eu me atraio por pessoas, independente do gênero, independente da genitália delas. Meu nome é Paola, eu tenho 40 anos, eu moro em Sete Lagoas, no bairro Montreal. Sempre morei aqui, sempre vivi aqui e moro com minha família, moro com minha mãe, minhas irmãs, minha sobrinha.
Minha convivência com a minha família, graças a Deus, é uma convivência muito boa, muito bacana. Hoje, infelizmente, eu não tenho meu pai mais, mas assim, a gente tinha uma convivência muito boa também. Claro que, né, no início da transição a gente teve um momento que foi um pouco difícil, né, ainda mais naquela época, há tantos anos atrás, era mais difícil ainda, esse era um assunto muito difícil para todas as pessoas, então, pa- para os pais compreenderem isso, para a família compreender isso, é um pouco mais difícil do que nos dias de hoje, que a gente tem mais informações a respeito disso. Então, assim, a gente teve um período que foi um pouco complicado, né? Mas depois disso, tudo ficou muito tranquilo. Então, eu tenho uma relação muito boa, tive uma relação muito boa com meu pai e tenho uma relação excelente com a minha família hoje. Graças a Deus, a nossa relação é muito boa. Eu, católica, eu ia à missa todo final de semana, ou com meu vovô, ou com minha vovó, né? O vovó por parte de mãe e meu vovô por parte de pai. E às vezes com meu pai e com a minha mãe. Então eu jurava, vou ser padre. Tanto que eu entrei no coral Dom Silvério, eu tinha 12 para 13 anos, e ali para mim foi lindo, porque eu novinha de tudo e começando os hormônios a aflorarem, né? E o testosterona principalmente, né? E aí começa a ter os desejos, mas o desejo era por meninos e ali estava cheio de meninos, então as coisas iam é, parecendo que estavam se encaixando, mas até então não. E como o coral da Silvério era do João Lucas, e a gente sempre participava de missões, de eventos da Igreja Católica, então para mim era como se eu tivesse quase que num seminário, eu estava sendo encaminhada para aquilo. E se eu não tivesse saído do coral, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei e começado a transição, se eu tivesse seguido no coral tudo direitinho, bonitinho, como a sociedade manda, mudando de naipe de voz por causa da mudança de voz natural, talvez eu tivesse realmente me transformado em padre. Mas ia ser um padre frustrado. São duas puberdades que a gente passa. A minha primeira puberdade mesmo foi horrorosa. Foi horrível. Eu não tinha pavor da minha voz engrossar. Eu tinha horror de nascer pelos no corpo. Para mim foi péssimo. E eu comecei a minha transição muito tardiamente. Eu, por respeitar muito a família, de educação religiosa, católica, apostólica romana, por um monte de fatores, eu só me aceitei, eu aceitei a minha condição depois dos 21 anos. Comecei a deixar cabelo crescer, foi quando eu comecei a fazer as unhas, mas era assim, trágica, a maquiagem era horrível. Eu falei assim, eu saía na rua parecendo um fantasma, era uma figura andrógena, né? Porque eu tinha um desenho que chamava-se Jane e as hologramas, e o pai tinha construído uma máquina fantástica que quando ela era cantora e quando a banda ia se apresentar, ela só pegava num brinco e falava hora do show, energia. E aí a gente queria ser assim, que nem a Jane, que a gente colocasse, pegasse em alguma coisa e já tivesse pronta. Mas não era assim, era tudo um processo de transição, era a nossa realmente, a nossa real segunda puberdade, quando a gente estava aprendendo tudo. As pessoas que são parentes, principalmente, elas não criticam, elas não, não julgam quando você está naquele meio andrógeno. A partir do momento que você vai começando a modificar, a unha cresce, começa a passar uma maquiagem, um rímel, o cabelo começa a crescer, até que o cabelo nem tanto, que na androgenia tem muita gente com cabelo grande.
Mas aí você começa a fazer sobrancelha, aquela coisa toda, aí começa a surgir os questionamentos, né? E aí é que nasce uma outra puberdade, porque no momento que você começa a se hormonizar, aí o seio começa a brotar, seu corpo começa a ficar mais torneado. é, eu não posso falar nada a respeito da voz, porque minha voz sempre foi assim, então não tive alteração em decorrência do hormônio, mas quando a gente vai passando pelo processo de transição, aí é que começa o babado. Aí, para a gente, é lindo, porque você sente o seu corpo modificando do jeito que você sempre sonhou, do jeito que eu sempre quis. Seio nascendo, a perna ficando mais torneada, o bumbum mais arrebitado, é, os traços menos masculinos, menos pelo no corpo. Essa puberdade a gente até agradece. Agora, a primeira foi horrível, horrenda, foi trágica. Prazer, meu nome é Diego, tenho 18 anos, não trabalho, não estudo. Parei foi no primeiro ano, estudei em várias escolas e a última que eu saí eu tive alguns problemas em questão de respeito, daí eu acabei parando de estudar. Comecei a trabalhar aqui perto de casa num bar, onde também tinha homossexuais, então foi bem tranquilo. E foi bem complicado minha caminhada, porque desde criança eu me entendo assim. E eu acho que se tivesse participação de psicólogo desde criança, teria sido bem mais fácil para mim e para minha família. Eu teria me descobrido bem mais rápido. Mas como não teve, então me descobri com uns 15 anos, depois de algumas coisas que aconteceu comigo, quando eu tinha uns, nessa idade mesmo, que foi quando eu estava começando a entender as coisas. Então eu tinha duas pessoas que eu confiava bastante, daí eu contei, mas infelizmente elas vieram a começar a me agredir. Então eu acabei me afastando, chegava na escola bem machucado. Então, nessa escola, eles começaram a me perguntar como é que era, o que estava acontecendo. Daí eu fui e comecei a falar, foi onde que minha mãe descobriu. Ficou bem de boa até, não ficou tão de boa, porque é um impacto para todo mundo. Mas ela me aceitou bem de boa. Minha família também ficou bem chocada com isso e tal, mas me aceitaram. E, enfim, mas hoje em dia tá tranquilo. Tenho minhas primas também que são bem tranquilas comigo, que me respeitam, tudo mais, os amigos delas, que eu enturmo bastante. Infelizmente, tem alguns parentes que eu não faço questão nenhuma de conversar pelo fato do respeito que eles não têm. E tem muitos amigos também que respeitam, isso me dá muita força. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? Fui mãe com 25 anos, tive o Gabriel. E foi um processo difícil, né? Foi um processo difícil para eu aceitar no começo. Porque como eu sou evangélica, então aí entra a situação da religião da gente. E ele também era evangélico. Mas aí ele descobriu que simplesmente não era aquilo que ele pensava que ele nasceu, né? Beleza, ele foi me contar e eu não queria aceitar. Sempre fui muito, realmente fui muito, sempre fui contra, porque eu achava que seria uma coisa passageira e seria uma coisa, às vezes, que viu na televisão, que sempre passou. Então, achei que poderia ter sido influenciado. Achei que poderia mudar. Só que não mudou. E sempre eu fui muito errada em certos pontos. Hoje eu me arrependo muito. Já até pedi perdão para ele a respeito disso. Por quê? Porque eu batia nele, entendeu? Eu batia nele, não querendo que ele fosse assim, não por vergonha, jamais. Porque mãe é uma coisa assim, a gente aceita o filho do jeito que ele é. Mas é por causa da religião, mais o que os outros vão pensar e o que os outros vão falar. A gente, infelizmente, a sociedade hoje cobra isso da gente. A gente está muito preocupado com o que o povo vai falar, com o que a sociedade vai falar, com o que a sociedade vai pensar de mim e do meu filho. Meu nome é Daphne Rocha, né? Atualmente eu sou funcionária pública do município de Sete Lagoas. Eu estudei biologia, estudei pedagogia, estudei também gestão de segurança pública e privada e algumas especialidades que eu gosto e que eu segui em frente. O município de Sete Lagoas, né, na integridade toda que a gente tem em territórios
da atenção primária mesmo, ele carece de um olhar diferenciado para a população, né, menos assistida, que possa ser a LGBT. Essa sigla até mudou, mas eu não consigo pronunciá-la na integridade toda, então, né, que fique bem representado que eu estou falando, né, da classe homossexual. É muito difícil falar de mim sem falar de militação, né? Eu sou militante desde muito cedo. Ultimamente, a gente consegue fazer um trabalho de militância dentro das escolas, dentro da faculdade, dentro das instituições que prestam serviço educacional e educandário. O que a gente visa com tudo isso? A gente visa conscientizar todo o município que é necessário fortalecer os vínculos de política social que envolvem saúde integral de toda a população trans. Fique bem claro, quando eu comecei toda essa história, não tinha esse acesso que se tem hoje no SUS. O que é o acesso hoje no SUS? É a triagem da atenção primária, né, que visa entender a particularidade que cada um tem dentro de si, na história que traz, e desenvolver dentro dessa particularidade o atendimento psicológico, atendimento endocrinológico, clínica médica e o serviço social. Isso é fácil? Não, até hoje não. Mas é um ponto, né, que a gente tem que parar para pensar que existe, né, a necessidade de uma resistência. As portarias que a gente tem, né, da saúde, elas dão esse direito, assim como o direito constitucional também, né, na Lei 8080, que trata a saúde como integral. Então, aos 34 anos de idade, falar de mim é falar de estudo, né? Quando eu percebi a necessidade de falar com propriedade do assunto, eu comecei a estudar. Com 25 anos, mais ou menos, eu comecei a me hormonizar porque eu fui para Belo Horizonte e eu tinha muito chuchu. Quando a gente fala chuchu, leia-se barba. Mas a gente não gosta de falar barba, porque a gente acha horrível. Eu tinha muito chuchu, catava na pinça, até hoje ainda cato, o que ainda sobra. E na boate, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo falou para mim: por que você não toma Diane 35? Eu tomo e ele diminui muito o pelo. Mas, então tá. E essa pessoa só montava que nem eu. E comecei a tomar, e dali eu já fui passando para os que o pessoal que trabalhava no posto de saúde dava, amigas que recebiam, que não tomavam, que não gostava de hormônio, passava para mim, e ia na farmácia e comprava. Então, assim, o acesso que a gente tem é esse, ou é através de amigos, que ganham de outros amigos, ou você vai na farmácia e compra. Tem alguns hormônios que precisam de prescrição médica. Eu comecei a me hormonizar, foi depois do início do processo de transição. Eu comecei a transição com 21 anos, mas eu achava que era simplesmente deixar o cabelo crescer e as coisas iam acontecer, né? Como a Roberta Close tinha, não me esqueço disso. Acho que foi até no programa da Hebe que ela estava dando uma entrevista e ela falou assim: não, um certo dia eu comecei a sentir que meu peito estava crescendo e tal. Mentira! Ilusão, gente, não é. Não é. Como a gente nasceu com os genitais, como a gente nasceu com tudo como se fôssemos meninos, os hormônios que vão se aflorar são os masculinos. Então, se você não se hormonizar, não vai ter como o hormônio feminino aflorar no seu corpo. Então, o que acontece? Depois de uns 3 anos que eu comecei a transição, acho que foi com uns 24 anos, mais ou menos, 24 a 25. Aí, amigas, né, que já consumiam ou que também já não consumiam, que às vezes elas começam com a hormonização e aí depois, quando colocam prótese ou injetam o silicone industrial,
Aí elas pensam assim, não, agora tá ótimo, para mim tá ótimo, não vou mais tomar hormônio, porque o hormônio muda tudo na vida da pessoa. O hormônio muda até o humor da pessoa. Uma das loucuras, acho que a maior que eu fiz, né, foi essa de injetar silicone, mas eu estava numa situação assim não de desespero, mas eu já fazia faculdade, eu trabalhava com meu pai pintando casa, e aí eu chegava em casa e para poder aparentar, né, para as pessoas que tudo era aparência, que eu tinha o corpo torneado e tal, então eu colocava umas espumas, né? Hoje tem aquela calcinha do bumbum, mas eu não tinha aquilo na época. Então, tudo eram as coisas que ensinavam pra gente. Eu colocava as calcinhas com enchimento, era uma espuma de colchão mesmo, que às vezes a gente fazia, né? Produzia com colava as espumas uma em cima da outra e fazia o contorno com estilete, ou então a gente colava duas espumas de ombreiras e colocava no shortinho e depois a gente vestia a roupa. E aí eu chegava na faculdade, às vezes uma amiga falava assim, Babi, vamos lá no banheiro. Quando eu ia no banheiro assim, que tem uma banda sua, que tá pra cima, outra banda tá pra baixo. Eu já não aguentava aquilo mais. Aí veio uma oportunidade de uma pessoa lá do Rio de Janeiro, que veio aqui em Sete Lagoas, na casa de uma saudosa amiga nossa, e aí ela me convidou. Eu falei assim, vamos fazer. E aí nisso eu fiz. Só que eu precisava fazer um repouso e não podia usar salto. E aí eu fui no velório de um amigo meu, de salto, era um salto baixo, mas quando eu voltei para casa, não tinha acontecido nada de mal. Calcei o salto de novo, fui para a rádio, apresentei meu programa, fiquei para a faculdade. Quando foi 10 e pouca da noite que eu cheguei em casa, que eu tirei o salto, eu tinha duas abóboras no pé, porque tinha escorregado. O silicone que eu coloquei em cima tinha escorregado pro pé. E aí veio o desespero, né? Aí comecei a fazer massagem, que eu já tinha ouvido falar que voltava, e nada de voltar. Então, assim, bom, eu fiz a cagada, fica com a cagada. Fui deitar, coloquei o pé em cima da cabeceira, que eu ainda tinha, e dormi com o pé na cabeceira e a cabeça para baixo. Assim, eu não vou sofrer, eu vou dormir, e amanhã a gente vê o que deu. Diminuiu um pouquinho, na verdade, mas continuou. E como eu estava muito inchada ainda do processo, é, aparentava ainda mais. Mas hoje eu estou normal, não penso em fazer mais, não. Se fosse hoje, eu não faria, em hipótese alguma. Também não usaria as espumas, porque não teria necessidade, porque o hormônio também ajuda bastante. E hoje eu parei um pouquinho por causa da pandemia, mas a academia, por causa da pandemia, mas a academia me ajudava bastante também. Então, foi a burrada maior que eu fiz na minha vida e no meu corpo. Mas de resto, estou satisfeitíssima. Eu comecei a tomar hormônio, né, porque era um sonho muito grande meu. Foi ano passado, sem acompanhamento médico, sem nada. Hoje eu tenho que até marcar, porque eles falaram que precisava de laudo, precisava ser maior de idade. Então, como eu era menor de idade, eu comecei a tomar sem receita médica por conta própria. Então, hoje em dia eu tô assim também, até hoje, sem ir médico, sem nada. Mas espero ir também. Pretendo fazer algumas cirurgias, com alguma mastectomia e a retirada do útero. Porque eu não tenho vontade de gerar criança nenhuma. Então, não tem por que eu ter um útero, porque eu não gosto mesmo. Então, minha mudança começou esse ano, na verdade, porque minha voz mudou muito. Começaram a crescer pelos no meu rosto e tal, isso tá me deixando bem feliz. E sim, eu sou bem tímido, tanto é que eu não consigo nem olhar direito pra câmera. Mas aí vai que vai. É isso. Já chegou de várias vezes, de, tipo, eu entrar na sala do médico, quando eu deixava a barba crescer, e o médico olhar pra mim, como estava no nome morto, o médico olhar pra mim e falar, sua vez não chegou ainda não, é fulana. E tipo, mas é porque na minha identidade está assim, mas eu não entendo assim. Aí, tranquilo, me atendia, mas era aquela.
você via que o médico estava te olhando de uma forma diferente. Eu vejo que aqui na nossa cidade, ninguém está pronto para isso. Eu tenho que sair do conforto da minha cidade para procurar um endocrinologista em outra cidade, porque aqui na nossa própria cidade não atendem. Eu cheguei aí num médico que simplesmente virou para mim e falou: não atendo porque é por questões religiosas. E eu fiquei, tipo, olhando para a cara dele com um ar de, tipo assim, velho, o que vai te afetar no fato da sua religião você me passar alguma coisa? Porém, eu deixei pra lá, não rendi, mas eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Tipo, nossa, o que tem a ver? Só que hoje em dia eu vejo que ele não fez porque ele não quis. Ele simplesmente era bem preconceituoso e não quis fazer. Isso foi bom pra mim, porque eu saí daqui, fui pra outra cidade, achei a minha médica hoje em dia, que é um amor. Qualquer coisa que eu precisar, ela tá lá. E assim, nem tudo é fácil, velho. Tem gente que olha pra mim e fala: isso é fácil. Você é filho de bancária, tem plano de saúde. Então, assim, eu sei que para muitas pessoas pode parecer fácil. Só que não é, velho. Não é fácil. Nem se ouvir falar em transgênero. E agora a gente já ouve falar em transgênero. E outra coisa, médico, né? Médico que mexe com a especialidade em transgênero. Aqui em Sete Lagoas você não encontra. Não encontra. Ele fez tratamento psicológico com neuropsiquiatra, com neuropsicólogo e com psiquiatra. Ele fez tratamento. E agora ele encontrou essa médica que mexe com transgênero, que trabalha com transgênero. Então, para ele foi assim, foi ótimo. E para mim também foi bom. Por quê? Porque muitas... Abre, né? Abre muitas abas para a gente. Abre um caminho, abre um leque para a gente, né? Para a gente entender como é que funciona, como é que deixa de funcionar. A médica é uma pessoa ótima, bom que ele gostou, porque geralmente a gente vai em médicos e geralmente ele não gosta dos médicos. Dificílimo achar um médico que ele goste, né? Por quê? Porque quando vê lá o CPF, joga um, aí vê lá o nome de outro, aí vem o preconceito, né? Aí fica difícil. Mas essa médica, assim, abriu um leque pra gente e, assim, excelente, porque ele gostou. Eu achei bom por causa disso, porque ele gostou. Eu acho que, acima de tudo, antes de eu gostar, ele tem que gostar, porque quem vai fazer o tratamento vai ser ele. Então, ele tem que se dar muito bem com a médica, ele tem que ter um diálogo, um livro aberto com essa médica, né? Falar os prós, os contras, né? Para ele entender tudo. Então, eu tô achando isso ótimo. Achei ótimo esse negócio dessa médica. Nós fomos no endocrinologista. Nós fomos. Chegamos lá, ele virou e falou assim: eu não trato o seu caso. Mas falou assim, para ser snob mesmo, sabe? Por casos religiosos. Por casos religiosos. Entendeu? Eu acho assim, então, já que você é médico, você não tem que vir com religiosidade no meio da medicina. A mesma coisa é político. Não tem que enfiar religiosidade no meio de política, no meio de medicina, no meio de advocacia, independente de qualquer profissão. Eu acho que não cabe entrar religiosidade. Que a partir do momento que você optou por aquela profissão, você tem que servir a ela. Você tem que fazer. Entendeu? Aqui em Sete Lagoas a gente não tem um ambulatório. Aqui em Sete Lagoas a gente não tem, se a gente não desembolsar, não tem condição de ter um endócrino, de ter um tratamento hormonal de acordo com cada corpo, com cada indivíduo. Eu vou te falar, não vou mentir, não. Eu até hoje, eu não trabalho com endocrinologista. A minha hormonização é feita através de indicação. Fulano está tomando, eu vou tomando, e eu vou vendo o que vai se adequando ao meu corpo. E eu cheguei numa época, isso bem no início da transição, para você ver como que o desespero e a pressa que a gente tinha, que a gente tem, né? São gigantes. No início da transição, eu ganhava cartelas de hormônio e eu tomava, às vezes, 2 cartelas de hormônio no dia. Depois de muito tempo, é que eu fui saber que o efeito
para mim não ia ser diferente. Se eu tivesse tomado a cartela, o efeito seria o mesmo. Eu ia procurar uma endócrina, um endócrino, para poder. Estava até pesquisando as que eu considerava mais interessantes e tal. Aí eu fui olhar o preço da consulta, tipo 300 e alguma coisa. E foi justamente na época que veio a bendita pandemia. Aí teve redução de salário, teve a confusão de você não poder fazer mais nada por fora e tal. Então, aí complicou tudo. Penso, assim, em ter um acompanhamento, que eu acho até que hoje eu estou com 42 anos. Eu tenho um resultado que eu considero satisfatório no meu corpo, com o que eu uso. Mas, com o acompanhamento de um endócrino, com certeza o resultado vai ser muito melhor. E eu sou, assim, muito. Não é medrosa, mas se eu puder evitar uma cirurgia, eu vou evitar. Se eu puder evitar uma agulhada, eu vou evitar. E aí, para eu ter que ter um peito colocando prótese, eu teria que ter cirurgia, teria que tomar uma anestesia geral. Esse eu não volto, meu filho. Eu gosto demais de viver. Então, assim, se for para poder morrer, pelo menos que a gente morra vivendo, não de ter feito uma cirurgia. E eu acho que a pandemia deu uma atrasada boa na boa vontade, né, dos políticos também, porque tudo que for pedido agora, de alguma forma, falar assim, mas a pandemia é uma prioridade, que isso é uma prioridade. Mas nós temos essa prioridade, essa necessidade, na verdade, de um ambulatório, de um cuidado maior com as meninas e os meninos trans, de muitos anos, muitos anos. Na época de Rogéria, na época de Roberta Close, na época dessas mulheres lindas que fizeram mídia, parte da mídia, porque estavam, né, em Rio, São Paulo, nesse circuito que a mídia dá mais valor. Daquela época para cá, para nós mulheres trans, nada mudou, né? Só tem oportunidade quem tem dinheiro, só tem oportunidade quem tem a benção, né, de ter uma família igual eu tenho, uma família que não me expulsou de casa quando eu me aceitei, porque até hoje eu não cheguei a virar para eles e falar assim, olha, eu sou mulher trans, não precisei passar por isso. Graças a Deus. Meu pai, artista, a alma dele de artista, a alma dele muito, muito calma, e a minha mãe, mesmo tendo sido criada na roça, ela às vezes ouvia algumas coisas na rua, mas eu sempre falava com ela, olha, tá te incomodando? Manda eles falarem comigo, porque a minha vida é minha. Eu não estou indo lá pedir eles nada, e nenhum deles está pagando conta nenhuma minha, nenhum deles está me ajudando com nada. Eu devo satisfação para vocês aqui em casa. E para mim, para o meu respeito que eu tenho com o meu corpo e comigo mesmo. Então, assim, se eles estão se sentindo incomodados, aí o problema é deles. Aí eles que vão se danar para lá. Hoje em dia não tem nada. Primeiramente, eu acho que o que me sustentou foi a minha força. Se eu não fosse a pessoa forte que eu sou, talvez eu não teria conseguido. Não que as outras pessoas não sejam fortes também. Eu acho que cada um tem a sua força e cada um tem a sua fraqueza. Todos nós temos os pontos fortes e fracos. Mas eu acho que o que me sustentou foi a minha força e, além disso, sem sombra de dúvidas, a família maravilhosa que eu tenho, o pai maravilhoso que eu tive, a mãe maravilhosa, incrível que eu tenho, minhas irmãs, minha sobrinha, minha família toda em si. Não sei dizer se isso é sorte, mas eu tive a sorte de ter uma família incrível. E isso com certeza muda tudo, porque a família dá uma base muito importante para a gente. E a minha família realmente é bacana, é incrível. Existe um caderno, né, chamado Caderno de Atendimento à Atenção Básica, que esclarece alguns preceitos e alguns conceitos que têm que ser desenvolvidos dentro da proposta LGBT.
né? E muitos profissionais, eles não conhecem isso, eles não conseguem entender isso, não conseguem fazer uma abordagem. O ambulatório Eduardo de Menezes mesmo, ele é deficiente, né? O atendimento deles está muito inicial, então eles não conseguem fazer uma abordagem muito perfeita daquilo que tem que ser feito. Então, alguma coisa passa batido. E eles não conseguem também entender que o papel do ambulatório é preparar as outras portas de entradas para encaminhar para eles. Não adianta ter a ferramenta em mãos se não chega quem possa usar das ferramentas. Para usar essas ferramentas, é necessário que a gente prepare as portas de entradas para que direcione bem direcionado, né? Além de ter burocratizado muito a entrada dentro do ambulatório. Eu passei por lá, conheci a estrutura, muito boa, bonita, mas não é tão fácil quanto se parece estar lá dentro. E quando se fala assim, né, de cirurgia de transgenitalização, de redução de mama, né, que é a fugiu o meu nome, é redutora. O hospital ele ainda não desenvolve trabalhos com cirurgiões, não desenvolve trabalho técnico, então você acha que ali é só o psicológico, que ali é só o social, que ali é só um ponto de vista que vai abordar o sofrimento, não começa a falar da totalidade, da saúde integral. Você não começa a falar das particularidades que o ser traz. Desde a parte emocional, mas da parte física, da estrutura física, do modo em que a pessoa está vivendo, isso tudo é saúde integral. Então, a gente precisa de estar inserido nisso tudo, a gente precisa viver isso tudo. E eu vi tanta coisa acontecendo errado, mas tanta coisa sendo feita de forma errada, que a necessidade da militância, ela cresceu, né? O paciente, ele chega, né, dentro da atenção primária para poder falar que ele quer um psicólogo para falar, né, do processo que ele vive interior, lá dentro de si. Às vezes ele nem está falando de sexualidade como um todo. Assim como eu também já pedi algumas vezes, quando eu comecei esse processo, passar pelo psicólogo SUS, e foi interpretado de outra maneira. Não porque o psicólogo não saiba abordar, mas é porque uma abordagem dessa demanda de tempo, demanda de sessões. E o SUS não está preparado para receber isso. 21 anos, mais ou menos. Acho que foi isso, quando eu fiz o meu primeiro exame de HIV pelo SUS aqui, né? Aí eu fui perguntar para a coordenadora de lá se aqui não existia um programa para PrEP, né? Porque tem a PrEP, que é o tratamento pós-exposição, né? Que seria caso uma pessoa tenha sido estuprada ou fez sexo sem segurança e vai lá para poder fazer falar assim, estou preocupada porque eu fiz sexo sem segurança e eu não sei se o menino tinha. E aí tem esse tratamento com a PrEP e o da PrEP, que é um tratamento que você toma um comprimido como se fosse uma pílula diária, que no Brasil é distribuído gratuitamente para quem não vou falar grupo de risco, mas pessoas que comprovam que têm uma vida sexual muito ativa e com vários parceiros, né? São Paulo tem muito isso, Belo Horizonte tem, mas aqui não tem, sabe? Então, eles falam que esse programa precisa existir para um lugar onde o índice de HIV seja um número muito grande para certa quantidade de 1.000 habitantes, tantos mil habitantes. E aqui em Sete Lagoas dizem que não tem. Mas vai saber. Se tem uma forma de se precaver além do preservativo, a gente quer ter essa forma também, né? Então, vamos ter que esperar para ver, nesse caso. E o ambulatório, a gente gostaria muito que os nossos legisladores aqui do município lutassem mais para
para aprovar, né, a criação desse ambulatório aqui na nossa cidade. Eu acho que podia, inclusive, trabalhar junto com esse programa do HIV, AIDS, porque eu sei que muitas meninas, inclusive, têm vergonha e não gostam de fazer o exame lá pelo SUS, e muitas meninas, eu sei que não têm, não se sentem à vontade em ir para lá, porque como lá é o lugar que faz o tratamento e tal, elas têm medo de serem julgadas. No dia que eu fui fazer o exame, uma pessoa foi lá buscar para uma outra menina de moto e ele me olhava diferente. Eu não tô nem aí, porque se eu tivesse ou não tivesse, o problema é meu, né? E se eu tô lá é porque eu tô buscando tratamento ou é porque eu tô buscando fazer o exame, alguma coisa do tipo. Então, talvez se tivesse um ambulatório junto, talvez pudesse unir, né, tudo. Eu participei de uma palestrei, na verdade, para um pessoal da faculdade de medicina. E uma das professoras que é lá de Belo Horizonte falou assim: olha, mas você pode procurar lá em Belo Horizonte. Mas, gente, para quem está aqui em Sete Lagoas, Belo Horizonte pode ser muito perto, mas o ir para Belo Horizonte, dependendo da quantidade de coisas que você faz, não dá, não é fácil. Então, assim, o jornal que eu represento hoje, ele ocupa muito do meu tempo. Eu saio da minha redação às 18 horas, eu venho para casa e eu venho trabalhar mais. Então, assim, eu fico com a televisão ligada ali, o computador aqui e trabalhando no jornal. Às vezes eu varo a madrugada trabalhando. Então, assim, seria bacana, mas tinha que ter aqui. E foi passando os anos, aconteceu muitas coisas, eu basicamente entrei numa depressão, comecei a ter crises de ansiedade, que começaram a me afetar bastante. E assim, nisso tudo, começou a me afetar tanto que eu comecei a tomar remédio. Era remédio para raiva, era remédio para dormir, era remédio para ficar mais calmo, para controlar a ansiedade. Então, assim, isso é uma coisa minha que hoje em dia não me incomoda tanto. Mas naquela época eu era taxado como doido. Porque eu tomava muito. Eu tomava mais 4 remédios na parte da manhã e mais 4 à noite. E a minha mãe, eu acho que começou a ver que isso estava me afetando. No que ela viu no que estava me afetando, ela começou a procurar vídeo. Com o passar do tempo, eu acho que ela viu que era uma coisa que me incomodava tanto que ela me levou para Belo Horizonte. Me levou não, basicamente me mandou para Belo Horizonte para eu fazer minha carteira de identidade social, na qual eu fiz semana passada, que parece uma bobagem, é uma identidade, parece uma bobagem. Mas a partir do momento que alguém te pede a sua identidade, você entrega uma identidade no qual a pessoa vai te reconhecer, é uma sensação que, assim, é uma coisa que eu falo que todo pessoa trans tem. E eu acho que, assim, todas as pessoas trans que têm a mãe como a minha, é incrível, velho. A minha mãe, eu acho que ela chorou mais que eu quando eu peguei a identidade. Ela olha para a minha identidade, ela chora. Então, assim, da forma que a gente era quando eu tinha 16 para 17 anos, para da forma que a gente tem hoje, que eu vou fazer 20, é uma concepção totalmente diferente. Ele queria ser, não queria? Aí eu fui pensar comigo, gente, tanta gente pior, e eu tô preocupado simplesmente com o que meu filho quer ser. Simplesmente ele quer ser feliz, não é? Tem um dia que eu pensei, não, chega. Não vou preocupar com o que os outros vão falar, não vou preocupar com o que os outros vão pensar dele ou de mim, entendeu? Da minha religião, porque minha religião, eu prego a fé, eu prego a salvação, entendeu? Então, não é porque ele é transgênero que Deus não ama ele. Não existe isso. Deus veio para os pecadores. Então, eu acho assim, Deus ama ele do jeito que ele é. E muitas vezes, nós que somos evangélicos, eu falo de mim mesma, nós que somos evangélicos, taxamos muita coisa de errado. Entendeu? Igual, por exemplo, achamos que isso é errado. Mas quem sou eu para julgar?
Lógico que sofreu muito para chegar até hoje, onde nós estamos, onde nós dois nos damos muito bem. Ainda é difícil para eu poder acostumar, né, a chamá-lo pelo nome, porque foram muito tempo, né? Para eu chamar ele pelo nome, ainda é difícil. Eu me esforço o tanto que eu posso, porque eu acho muito constrangedor eu chegar num lugar chamar ele pelo nome feminino, sendo que o jeito dele não é feminino, entendeu? Então eu tento mudar. Isso daí eu tento mudar muito. Tento me consertar, me policio muito para chamá-lo, né? Pelo nome que é o dele. Ele quer Gabriel, então é Gabriel que eu chamo ele. E graças a Deus, hoje nós temos uma relação muito boa, mas foi muito difícil, não minto para você, muito difícil, porque meus familiares, meus pais são mais idosos, então eles não concordavam. Não aceito ninguém vir com preconceito. Sou uma onça, defendo com unhas e dentes. Hoje eu me conscientizo e assim me arrependo amargamente do que eu já fiz, sabe? Porque às vezes eu sento com ele, choro muito porque poderia ter dado a mão assim logo no começo, mas infelizmente meu psicológico eu acho que não estava preparado e hoje eu já estou preparada para isso, entendeu? Não tenho contato com meu pai. Ele largou minha mãe, eu não tinha nem nascido ainda, mas eu moro com minha mãe e minhas duas tias. No início ela ficou bem, tipo, chateada, porque ela teve, né, era a menininha dela, que ele tem tudo. Mas agora é só alegria. Ela me aceita de boa e é isso. Eles não falam nada. Minha mãe fica meio chateada, mas eu falo com ela pra deixar pra lá que qualquer coisa eu mesmo resolvo. Porque eu sou assim, quando é em questão de familiares, essas coisas, eu mesmo resolvo. Então eu não envolvo o resto, que aí eu deixo eles tranquilos de boa. E o resto a bomba é comigo. Eu me sinto uma pessoa privilegiada porque, profissionalmente, hoje, claro que a gente sempre quer estar melhor. A gente quer mais do que a gente tem, a gente quer ocupar um espaço maior do que a gente ocupa, mas hoje eu me sinto, assim, uma pessoa muito privilegiada porque, diante da dificuldade, né, de trabalho para as pessoas trans, diante da dificuldade de oportunidades para as pessoas trans, eu tenho o meu trabalho hoje, então eu me sinto uma pessoa privilegiada. Eu sou funcionária pública, eu trabalho no SAI, eu sou leiturista do SAI, eu trabalho nas ruas fazendo a leitura da água, eu sou concursada, então eu me sinto privilegiada por isso, porque as oportunidades para as pessoas trans hoje são bem reduzidas, infelizmente. A gente sabe que poderia ser bem melhor. A gente sabe que deveria ter mais oportunidades de trabalho. Infelizmente, eu vejo que existe um preconceito muito grande por parte das empresas, por parte das pessoas, com relação às pessoas trans, porque existe um vínculo muito forte, infelizmente, até hoje. Claro que, graças a Deus, isso vem melhorando, vem mudando, mas eu sinto que existe um vínculo muito forte da transexualidade com a travesti de antigamente, com a travesti da minha época, né, que infelizmente não tinha oportunidade nenhuma de trabalho, que só se prostituía e que, devido à prostituição, era muito vinculada com drogas, né, com coisas que não são tão bem-vindas assim. Então, por causa disso, existe um preconceito muito grande. E aí as dificuldades para se trabalhar também é muito grande. Infelizmente, a maioria das trans da minha época, da minha faixa etária, elas têm uma escolaridade muito baixa, porque as nossas dificuldades, pelo menos naquela época, vinham desde a escola. A gente enfrentava muita dificuldade na escola. A relação com as pessoas era muito difícil. Eu sentia que naquela época a escola também não era preparada para lidar com isso. A escola tinha uma certa dificuldade. Então, tudo isso dificultava a formação das pessoas trans.
Então era mais fácil, infelizmente, abandonar a escola, abandonar os estudos e partir para outras áreas do que permanecer. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de permanecer, de continuar. Claro, poderia ter estudado ainda mais, deveria ter estudado ainda mais, mas mesmo assim eu ainda me sinto uma pessoa privilegiada, porque a maioria das trans da minha idade não conseguiram chegar nem nesse ponto, devido às dificuldades que vieram a enfrentar. E isso também dificulta muito na formação profissional, porque além do preconceito que elas enfrentam, que nós enfrentamos, né, ainda tem a questão da escolaridade, que costuma ser muito baixa e que também dificulta muito. Então, você junta uma baixa escolaridade com o preconceito das empresas, das pessoas que poderiam dar emprego e oportunidade de emprego para essas pessoas, então a situação realmente fica muito difícil mesmo. Então, diante disso, realmente eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu tenho um emprego, eu tenho uma situação que é relativamente confortável, eu consigo me manter uma, vamos dizer assim, com uma certa dignidade, né? Não que quem está na rua, não que quem se prostitua não seja digna, não é isso. É que muitas vezes elas estão lá não por escolha, não por opção, mas elas estão lá porque elas não tiveram outro caminho. E eu, graças a Deus, tive um outro caminho. Quando eu perdi a virgindade, quando eu fiz 18 anos, e daí eu comecei a passar por um processo de aceitação da minha vida. Eu já comecei a entender que não era aquilo que eu imaginava, que eu precisava ter que ficar com uma mulher para poder ter a vida que eu queria depois. Não, eu precisava, em primeiro lugar, respeitar o desejo do meu corpo, respeitar a minha realidade, para eu também ser feliz. Não era feliz, eu era uma pessoa, um rapazinho para baixo, depressivo, não conversava muito, sabe? Não fazia amizades na escola. Desde sempre, as amizades vinham muito espontaneamente, mas de uma forma assim, muito lenta. Na primeira série mesmo, eu me lembro que eu tinha um único amigo e eu achava que o meu primo ia ser da mesma sala que eu e ele sempre me defendia, né? A gente já tinha estudado no Jardinzinho na época juntos e ele me defendia. Então, quando eu entrei numa sala que não tinha ninguém conhecido, o medo imperava. E isso foi seguindo nas outras séries e quando eu mudava de escola também. E aí, com o passar do tempo, como as turmas iam seguindo, né, série após série, então as amizades começavam a crescer. E aí eu fui entender que esse medo que eu tinha era de represália, de repressão, de bullying, que na época não era bullying, né? De perseguição, porque os trejeitos desde criança eram diferentes do gênero que eu tinha nascido. Os meninos brincavam de bola, eu gostava de brincar de boneca, mas brincava escondido. Os meninos gostavam do futebol e eu gostava de Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, sabia todas as coreografias, essas coisas assim. Então, era delicada, era diferente, sabe? O processo não foi bacana, não. Porém, a partir dos 21 anos, quando aí as coisas começaram a mudar, eu já trabalhava, aliás, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Hoje seria abuso, exploração de menor, né? Mas eu trabalho desde muito cedo e com 21 anos eu comecei o processo de transição, briguei na lanchonete da minha tia, saí, voltei a pintar a casa. E pouco tempo depois eu comecei a me ver, olha para você ver como que são as coisas.
quando a gente se aceita, como que o universo se abre, e abre portas para a gente. Tipo, uns 3 anos depois, eu comecei a trabalhar em bastidores de evento com a Poliana Guiar. Depois eu comecei a fazer recepção como hostess e abertura de pista de 15 anos, de casamento, como drag. Comecei a fazer também como drag alguma coisa de cerimonial, e aí as coisas foram acontecendo, foram ampliando. Eu fui chegando no meio da comunicação, meio que sem imaginar que eu estava indo para o meu destino de hoje, né? Para onde eu estou hoje. Eu fiz a minha faculdade de comunicação, mas eu não sabia que o que eu fazia era comunicação, era de alguma forma publicidade. Eu trabalhava o meu marketing sem saber que eu estava trabalhando isso. E me formei bacharel em comunicação, publicidade e marketing, e hoje eu continuo na rádio apresentando não o mesmo programa, mas o programa que eu apresentava, que era semanal, eu passei a apresentar um outro que é diário, de segunda a sexta. E dessa parte do esporte, eu nem sei, eu acho até que eu sou pioneira nessa área, né? Como trans, porque como mulher trans, porque ó, devem ter alguns homens trans que trabalhem, mas eu sei que tem lésbicas, eu sei que tem gays que são juízes, que jogam futebol, mas mulher trans trabalhando nessa área, eu desconheço. Assim que eu trocar os documentos, eu pretendo fazer EJA e voltar para uma escola bem melhor. Tenho sonho de ser militar ou psicólogo. Já pesquisei. Uma pesquisa que eu fiz mostrou que era bem complicado, né? Que eles já dispensam de primeira por conta de ser trans, né, e tal. Mas eu vi outra, eles disseram que é completamente diferente, que eles super acolhem, que é super tranquilo. Não é nada disso que o povo fica falando de militar. Tem sim um preconceito, mas isso tem em todo lugar. A respeito de trabalho, é uma coisa... É um assunto meio complicado. Basicamente, por mais que eu reprovei várias vezes, se eu não me engano, na mesma escola foi 2 vezes, porque a escola não me passou. A prova de todo mundo estava igualzinho, porque todo mundo colou. Eu fui o único que não passou. A gente não consegue emprego. É isso. Você coloca o seu currículo tranquilo. Só quando você chega lá, é aquela, mas você não é tão qualificado para a vaga. Então, já fui o quê? Umas 5, 6 que me falaram isso. No momento eu estou desempregado, não aguento mais. Mas é aquele momento que você começa a querer surtar e que não pode. Porém, é uma coisa que te incomoda bastante, sabe? De madrugada você para, pensa, fica, nossa, eu não arrumo emprego por causa simplesmente de eu ser um cara trans. Porém, se chegar um cara cis, ele é do mesmo jeito que você. Porém, basicamente, ele já entra para a vaga de emprego, ele já é pré-selecionado. Eu acho que se a escola tivesse apoiado ele na época, não de apoiar de ficar passando a mão na cabeça, não. De respeitar. Já que não aceita, respeita, né? Pelo menos. Eu acho que teria sido mais fácil, que hoje em dia ele não teria tanta dificuldade no aprendizado. Eu acredito que hoje as coisas estão caminhando para uma melhora nessa questão de escola, né? As pessoas estão se conscientizando mais. Eu acho que hoje se fala muito a respeito do bullying. Isso acaba ajudando também até na nossa questão, porque, né, a gente, pelo menos na época, sofreu um bullying que era uma coisa absurda. E isso na época não era encarado com tanta seriedade assim, porque na escola não tinha a preparação que se tem hoje para lidar com esse tipo de coisa. Então não é as pessoas realmente assim. A gente sofria um monte de ataques ali que a escola permitia, e aquilo era encarado como normal, ou até mesmo como certo, como correto.
correto e ficava por isso mesmo. E aí isso prejudicou muito as pessoas trans. Eu falo, pelo menos assim, das pessoas da minha época. Eu acredito que hoje até esteja um pouco melhor com relação a isso. O que futuramente, né, pode gerar bons resultados. Porque se essas pessoas hoje, se nós, pessoas trans, conseguimos estudar, conseguimos ter uma formação melhor, isso contribui para que nós possamos ocupar lugares melhores também, para que nós possamos ter boas oportunidades de trabalho, de emprego. Naquela época era muito difícil. Eu até acredito que hoje, eu não posso falar com tanta propriedade, porque eu não estou na escola mais, infelizmente. Mas eu acredito que esses profissionais hoje já estão muito mais preparados para lidar com isso. Inclusive, até tem essa questão toda de bullying, não é nem só uma questão da transexualidade. O bullying é sofrido por diversas pessoas e hoje isso é muito falado, isso é muito discutido. Isso ajuda numa situação um pouco melhor e esses profissionais já devem também que futuramente a situação seja bem melhor que a que está hoje. Nós estamos caminhando a passos lentos, mas estamos caminhando. Eu creio que hoje existe sim uma preparação muito maior com relação a esse tipo de assunto. O que mais preocupa no mundo de hoje é a violência. Acredito eu que a violência maior não é só mesmo por transfobia, né? É por droga, é por assédio, é por falta de oportunidade de fazer, né, os trabalhos corretos, do ponto de vista social, trabalho mesmo, não é um subemprego. O que é um subemprego? É fazer aquilo que, né, geralmente traz rendimento financeiro, mas que não é formal, que não é visto como um trabalho formal. E geralmente as pessoas usam do talento. Então é nessa que as pessoas entram para poder fazer dinheiro. Faça para você uma pergunta dentro de você. Se você tivesse uma loja de roupa, você colocaria uma atendente trans? Você iria parar para pensar. Por que você iria parar para pensar? Medo do cliente chegar, não entender isso, não entrar, não comprar, não gostar. As grandes empresas hoje, elas já abriram portas, né, para a população LGBT. Por quê? Pelo compromisso. Geralmente as pessoas vão lá, pegam o uniforme, passam por todo o trabalho burocrático e geralmente pegam no terceiro mês e já não querem ir mais. Então eles acreditam e apostam que a população trans já está com outro olhar, né? Já está em busca de uma oportunidade. Então, eu fiz pedagogia, eu fiz ciências biológicas. Eu venci quanto tempo, porque e quantas outras não deram conta de fazer nem o ensino médio? Falta de recurso financeiro, falta de estímulo, outros tantos, né? Então, assim, nem todo mundo, né, da população trans tem condições financeiras de manter um tratamento, né? Muitas vezes, hora custoso. E hoje eu sinto que a coisa está crescendo, que a gente tem que parar de falar da tristeza do assunto. A coisa está tomando uma proporção muito grande, mas muito grande, que a gente também tem muitas vitórias para serem celebradas, muitas comemorações a serem aplaudidas. Não é verdade? Assim como tem pessoas que brigam o tempo inteiro e não têm resposta, né, para a luta que carrega diante da sociedade, a gente também tem muitas respostas naqueles que a gente faz. Né? O Ministério Público, por hora, ele tem se manifestado, né, mesmo que devagar, mas ele tem se manifestado favorável. Quando você pega uma petição inicial de uma retificação de registro civil, você vê que o processo, né, quando chega para o promotor de justiça pública, ele já consegue esclarecer tudo isso no papel, no que é oficial, de uma maneira muito clara, muito humana, muito holística, muito técnica, né? Então, é muito autor que embasa o que esse promotor põe no papel. Então, a gente vê que a discussão já ganhou. É muito importante ser passado. Tudo aquilo que limita o direito da população LGBT de ir e vir, é crime. Né? O preconceito
A homofobia, a transfobia, ela limita seu direito de ir e vir. Isso é crime. A cidade administrativa está logo ali em Belo Horizonte. Lá dentro tem a sede, né? Tem a Comissão Estadual de Direitos Humanos. Então, gente, é muito necessário que a gente vá lá com esta pessoa, que ela seja ouvida pela Comissão de Direitos Humanos, para que ela possa ser ajudada, né? A página do Ministério Público está lá, MP, né? Escrever no Google, Ministério Público, Minas Gerais. Abre a página, ouvidoria, cadastrar manifestação. Pode ser até em anonimato, não tem problema. Denunciar no Ministério Público, né? Mesmo que for com notícias de fato, mesmo que você não tenha provas para colocar lá dentro. É muito importante, porque começa a ser visto essa realidade, os desafios da realidade desse cenário de Sete Lagoas. Ou, né, de outro lugar que a gente esteja. Guardem isso. Entrar também dentro dos crimes mais graves, dentro da página da Polícia Federal e denunciar dentro do GOV, mesmo que em anonimato. Mesmo jeito, cadastrar a manifestação, anonimato, preencher os campos que se pede, fazer a descrição do fato. Mesmo que foi notícias de fato, né? Sem provas, é importante. A partir do momento em que você sai da zona de conforto, que você fica inquieta, que você se mantém, né, oposta a um sistema que existe, que você precisa falar, você precisa se impor, você começa a trilhar esse caminho do estudo. É você saber onde é que está, é você saber como que está, é você saber onde é que vai buscar a informação para fazer as coisas certas, de uma maneira mais segura, né? Eu costumo usar muito o termo violação de direito. Então, é por isso que a gente consegue estudar muito, a gente consegue ler muito, porque a gente interage em muitos casos ao mesmo tempo, a gente está bem próximo de alguns funcionários, né, da saúde fazendo coisa errada. Por menos que você fale, você não vê falar assim automaticamente, mas você sabe dentro de você que está errado. Então, você consegue orientar o outro a buscar a ajuda do direito dele em outro lugar. É bom, estudar é bom, mas também traz prejuízos, né? À medida que você estuda mais, que você é mais vista, você é mais atacada, você é mais cobrada, você também tem mais problemas. É uma faca de dois gumes. Não arrependo, hora alguma, de ter, né, buscado informação. Mas existem risos e lágrimas. Existe sorriso, existe dor também, né? Eu queria, não vou mentir para você, eu queria muita oportunidade de começar com esses pais que viram as costas para os filhos, que simplesmente jogam eles para fora de casa por causa deles ser estrangeiro, deles ser gay. Para mim, isso não é pai nem mãe. Porque eu acho que uma mãe que é uma mãe, que gerou durante 9 meses, não tem coragem de fazer uma coisa dessa. Jamais eu tenho coragem de fazer isso com meu filho. Isso para mim não é amor. Amor, sabe o que é? Aceitar a pessoa do jeito que ela é. Tá feliz assim? E eu tô feliz também. A felicidade dele é a minha felicidade. Entendeu? Então, independente. Sou muito feliz com ele desse jeito. Amo ele demais. Demais. Eu diria para Paola do passado que ela acertou. Ela acertou porque ela não desistiu de ser quem ela é, de ser quem ela sempre foi. Mesmo que as pessoas dissessem o contrário, mesmo que as condições, as situações dissessem o contrário, ela não deixou de ser quem ela era. E ela seguiu em frente. A gente sempre, como eu disse no início, a gente sempre busca mais. Claro, também a gente não pode parar no tempo, achar que está tudo maravilhoso, não é por aí. A gente tem que ter um pouco de ambição também, de querer mais. Mas eu diria para a Paola que ela acertou sim, por não desistir, porque desistir seria mais fácil até um certo ponto. Como muitos desistiram de estudar, muitos desistiram de ter uma formação, de correr atrás de vários sonhos que elas tinham. Então, assim, eu diria que a Paola acertou. Ela poderia ter feito até mais. E né, até hoje eu acho que ela pode fazer mais, bem mais. Mas a Paola acertou.
ele tem certeza do que ele quer. Ele é muito positivo nesse ponto. E outra, a autoestima, graças a Deus, é elevadíssima. Nada põe para baixo. Pode falar o que quiser, que graças a Deus a autoestima dele é muito boa. O psicológico dele é excelente. Porque se fosse um outro menino com a cabeça que não tivesse um lugar, não tivesse um psicológico bom, entendeu? Que tivesse um ambiente de família assim, desestruturado, muito desestruturado, eu acho que ele nem estaria aqui mais. Porque eu acho que ele já teria pensado em alguma coisa assim para sair, para suicidar, alguma coisa assim, entendeu? E ele nunca falou comigo de suicídio. Falou uma vez, Vitor. Falou uma vez. Falou uma vez que ele escreveu uma carta e eu chorei muito, muito. Nesse dia que ele escreveu essa carta, sinceramente, mexeu muito comigo. Muito. Que ele me escreveu uma carta falando que ele ia suicidar, que ele não era aquilo que eu pensei que ele fosse. Que ele não era aquilo que eu queria que ele fosse. Sabe? E aí, realmente, aí a ficha caiu. Aí eu comecei a chorar muito, muito. Pedi muito perdão a Deus. Pedi muito perdão para ele. Porque realmente foi muito triste. Muito. Não minto para você. Eu sofri muito. Porque eu tenho essa carta até hoje guardada. Que me doeu muito. Porque pelo motivo de eu ser a mãe, ser o suporte dele. E o suporte dele não dá o suporte para ele. Entendeu? E no suporte dele, deixar. Já pensou eu perder meu filho? Perder meu filho pro suicídio? Por quê? Porque eu não aceitei meu filho? Será que alguma mãe sabe a gravidade disso? Será que elas têm noção disso? Você perder um filho pro suicídio? Por quê? Porque você não aceita seu filho? Então eu não tô aqui para discutir, eu não tô aqui para falar de religião. Estou aqui para falar de amor ao próximo. Isso aqui é uma vida. Independente se é transgênero, se não é, se é gay, se não é. Isso aqui é uma vida. Isso aqui custa muito. Isso aqui é muita preciosidade para Deus. Entendeu? Para mim ainda é mais ainda. Daqui 10 anos eu me imagino uma pessoa que eu sempre quis ser desde pequeno. Eu me imagino dando certo com basicamente a família toda, que alguns não têm necessidade de ter na minha vida. E que até lá eu espero já ter saído. Não morrido, só saído mesmo. Daqui 10 anos eu espero e quero me ver formado, atuando na área que eu gosto, que é o direito penal, para ajudar pessoas como eu, que às vezes a gente tem, a nossa voz calada. Que é tipo, por mais que pareça bobagem, não é. Por mais que tentaram me calar, vocês não conseguiram, infelizmente. E assim, eu vou lutar, até eu ter uns 80 anos, para ser formado em direito e defender pessoas como eu. Pessoas que eu sei que precisam, pessoas que eu sei que, basicamente, quando se assumem, não têm onde morar. Então, assim, uma coisa que eu falo, mães, tentem entender seus filhos e não saem logo batendo de cara. Parentes, basicamente, não é porque você não entende que você tem que sair deduzindo o que você acha que é. E, gente, pelo amor de Deus, não se hormoniza sozinho, não. A minha avó é um anjo, pessoa. Ela aceita de boa, ela fala com o povo mesmo. Tem gente que chega aqui e fala, ele tá parecendo mesmo homem, né? E ela fala, ele é um homem. Então é surreal o jeito dela. Ele é obediente, ele não é teimoso. Eu gosto muito do meu neto. É. E a senhora sempre soube que ele era um rapazinho? Ele tá perguntando se a senhora sempre soube que eu era um rapazinho. Hã? Ele tá perguntando se a senhora soube que eu sempre fui um rapazinho. Não, sabendo, né? Por agora. Ele que te contou? Eu te contei? Hã? Eu te contei? Me contou. E como que foi pra senhora? O quê? Como foi pra senhora? Eu? Como foi? Eu fiquei um pouco triste, mas depois uma alegria no meu coração. Depois é uma alegria, dona Ruth? Depois foi uma alegria? Hã? Depois foi uma alegria? Alegria?
Eu gosto. E qual que é o maior sonho da senhora para ele? O quê? Qual é o seu maior sonho para nós? Uai, dele continuar educado, né? Assim, não caçar companheiros que não pode ser bom para ele, né? Aí eu fico alegre com ele. Ah, que bom. Eu fico muito feliz de ouvir a senhora falando isso, viu, dona Ruth? A gente precisa de mais pessoas como a senhora no mundo. Me escutou bem? Ele falou que precisa de mais pessoas como a senhora no mundo. Tem mais pessoas? Precisa de mais pessoas. Ah, sei. Muito obrigado. Eu que agradeço. Feliz estou eu por ter participado. Feliz por essa oportunidade, porque às vezes, não sei até mesmo para vocês, não é um julgamento, claro, mas talvez até vocês mesmos não tenham a dimensão disso. Vocês não sabem, talvez vocês até não saibam o quanto isso significa. Às vezes para vocês pode ser algo muito simples, mas para nós essa oportunidade é fantástica, é uma oportunidade incrível, porque até um determinado tempo atrás, até pouco tempo atrás, não existia nada disso. As pessoas não queriam saber a respeito, as pessoas não queriam entender, não queriam conhecer. E hoje, quando a gente vê esse assunto sendo levado para dentro das escolas, sendo encarado com essa seriedade toda, para a gente é inexplicável. Eu não consigo explicar o sentimento que eu tenho de gratidão, porque isso para nós é muito importante, porque eu vejo uma grande oportunidade para nós hoje e um início de uma mudança muito grande, porque quando a gente consegue mudar na educação, quando a gente consegue mudar o conhecimento e o entendimento das pessoas, a gente consegue uma transformação de verdade. E o que vocês estão proporcionando é isso, uma transformação futura. Eu vejo outras gerações que vão chegando com uma facilidade muito maior que a gente teve devido a oportunidades como essa. Porque essas oportunidades trazem entendimento e trazem conhecimento para as pessoas, o que vai facilitar em muito a vida das próximas gerações. Isso é fantástico, sem dúvida. Eu é que tenho que agradecer, né, por você ter feito tudo isso dentro da escola, né? Eu sou apaixonada pelo candário, apaixonada com essa parte, né, de classe mesmo, e assim, o que você fez, o trabalho seu é muito importante e trouxe frutos. Claro que trouxe frutos, trouxe oportunidades de pessoas entenderem, né? Não tenha medo, que tudo de ruim vai passar, as dificuldades vão passar e você vai superar, você vai vencer.